Vocês estão ouvindo o Thomas roncando aqui. Por quê? Porque ele está dormindo. Por quê? Porque o pai cuida. E quando o pai cuida, ele tem que ter toda uma relação de transmissão de conhecimento para o filho. Porque ele quer cuidar desse filho e sustentar o filho. E quando ele sustenta o filho, ele vai passar para ele valores. Isso é o patrimônio. Gente, o termo patrimônio é o tema que nós estamos abordando e hoje vamos pegar especificamente um tipo de patrimônio que não é só aquele que é palpável. Vamos trabalhar com patrimônio imaterial. Né? O que é um patrimônio imaterial? O que é aquilo que a gente não pode tocar? O que é as coisas que nós vamos trabalhar aqui? Olha, basicamente o patrimônio imaterial é aquilo que nós passamos a verificar no dia a dia e que a gente não vê muitas vezes na prática, né? Vou dar um exemplo para vocês. Uma conversa, um bate-papo, uma dança típica, né? Uma forma descontraída de ver, uma forma de tocar. Né? Quando te toca uma música, isso é uma forma de fazer. Né? Brincadeiras, piadas, ofícios, trabalhos, formas de trabalhar. Isto é o patrimônio imaterial. É aquilo que a gente não toca, mas que é passado de uma população para seus descendentes. Isso é algo que se deve valorizar, que se deve manter, assim como nós mantemos prédios e também peças de valores como joias. Né? O patrimônio imaterial ele vem a partir da transmissão, geralmente de uma transmissão que ele acontece de uma maneira intuitiva. Como a gente está vendo aqui, ó, com o pessoal lá do Espírito Santo, né, que está tocando e fazendo música, né? Aqui o pessoal dançando, né? As famílias. É aqui nesse trabalho, nessa relação social, que acontece o patrimônio imaterial. É na transmissão dos conhecimentos, é na transmissão dos valores, é na transmissão da cultura. E nessa transmissão a gente pode pensar em várias formas de manter as tradições. Tradições essas que muitas vezes podem ser catalogadas, outras vezes que são tradições simplesmente que estão acontecendo, mas que não ganham um status, não vão ganhar um grau mais alto. Bom, basicamente a gente poderia destacar algum ponto aqui. Quando a gente vê um prédio, né, um prédio público que é preservado, muitas vezes nós dizemos que esse prédio público preservado ele acontece por causa de um elemento chamado tombamento. Ah, como assim tombamento? Vai tombar? Vai cair? Não. O tombamento tem a ver com um elemento muito mais antigo, que é uma tradição portuguesa de registrar em um livro os elementos que deveriam ser preservados, os elementos que deveriam ser cuidados. Né? Por exemplo, né, quando tu pega uma residência antiga, ela precisa ser preservada segundo alguns padrões. Né? Por quê? Porque esses padrões exigem, a sociedade exige, que se organize esses bens de modo que eles sejam bem cuidados. Né? Estou abrindo para vocês aqui, por exemplo, 3 imagens. Ó. Nós temos aqui, que nós falamos no matrimônio, patrimônio material, né? Cultural material. Nós temos aí 3 prédios. Por que esses prédios precisam ser preservados? Um trabalha com belas artes, foi o primeiro local que se manteve um estilo de arte, tem toda uma justificativa, a arquitetura dela é única, segue um padrão muito conhecido, a cidade perde se perder essa estrutura. As pessoas deixarão de aprender, deixarão de ver a pluralidade. A igreja. Temos aqui um estilo neoclássico, essa igreja foi construída pelos escravos, tem toda uma tradição na história da cidade. Além disso, ela guarda várias relíquias, né, importantes, como esculturas antigas, antigos mantos.
Então, vamos cuidar disso. Ah, temos aqui este portão, um portão muito antigo, uma escultura muito grande com a quadriga em cima lá em Berlim. Ele destaca o caminho que ia para a região de Brandemburgo. Ele conta as histórias, tem muita coisa a ser trabalhada aqui. Então se preserva. O que os portugueses disseram? Põe-se num livro, registra-se que este patrimônio é importante, este bem é importante. E este livro vai ser guardado aonde? Numa área de preservação, em um arquivo, que lá é a Torre do Tombo. Por isso que é o termo tombamento. Tombamento não vem de fazer tombar, mas sim de guardar, de preservar. E o patrimônio imaterial, quando ele é visto pela sociedade como algo importante, ele também tem que ser guardado, ele também tem que ser preservado. E ele vai ser então registrado em um livro. Bom, em Portugal foi a Torre do Tombo, né? E no Brasil quem faz esse registro é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, né? E esse trabalho do IPHAN, ele trabalha exatamente o patrimônio nacional, perdão. Ele trabalha exatamente para guardar, para manter aquilo que precisa ser preservado. Por exemplo, no patrimônio material, as ruínas da igreja de São Miguel das Missões, lá nos Sete Povos das Missões no sul do Brasil, é um elemento que é preservado pelo IPHAN, porque a estrutura do prédio tem uma questão histórica que precisa preservar. Muitas vezes se preserva isso não em âmbito nacional, se preserva isso em âmbito estadual ou municipal. Cada um dos seus órgãos vai ter, então, uma regra diferente para justificar o porquê aquele bem tem que ser preservado. No caso, também acontece o patrimônio cultural e material de forma espontânea. Aquilo que não é o Estado que vai avalizar, não é uma instituição que vai avalizar, mas a comunidade. E isso, então, vai se englobar no patrimônio cultural e material. É o fazer, é a ação que a gente conversou antes. E neste caso, no Brasil, existem alguns fazeres que são bastante importantes. Por exemplo, quando nós vamos para o Espírito Santo, lá no Espírito Santo, na capital Vitória, existe uma tradição muito forte, né, que é reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil desde o ano de 2003, que é a produção de panelas de barro. Uma produção que vem desde a época dos índios e depois foi sendo ajustada e adequada com o tempo, né? É as paneleiras, né? Por quê? Porque não é. Tem o paneleiro também? Sim, tem paneleiro também. Mas as mulheres ganharam destaque nesta ação do ofício de fazer panelas lá em Goiabeiras, no Espírito Santo. Você vai dizer assim, então, Denis, essas panelas aí que a gente está vendo, elas são importantes, não se pode quebrar, se tem que preservar. Não é isso, gente. O ofício de fazer as panelas que está tombado, não a panela em si, não é a panela de barro A, B ou C. Se vocês forem observar, a forma de fazer essas panelas de barro, né, é uma tradição, né, muito antiga, e essa tradição tem que ser mantida porque ela representa parte da cultura local. Ela representa essas pessoas, ó, que estão nas ruas, que estão no seu dia a dia, e essas mulheres, esses homens que fazem essas panelas, dão sentido, dão significado para o ser dessa comunidade. E por isso, então, o fazer as panelas tem um registro. Esse registro tem um método, esse método é claramente registrado, de modo a seguir certos parâmetros, porque não é qualquer coisa, né? E ao fazer esse registro, seguir todos esses critérios, essas regras, então se passa a ter um tombamento, vamos dizer assim, o registro no patrimônio imaterial, pelo menos de forma oficial. Esse vídeo que vocês viram aí, o trecho, ó, ele está disponível entre o nosso material, né? Em que mostra essas pessoas contando a tradição, de onde é que veio, como é que funciona para fazer as panelas de barro lá em Vitória. E isso é bem legal, porque não importa se é feito na Europa ou se é feito no Brasil, o patrimônio imaterial é riquíssimo e a gente tem que valorizar muito esta cultura.
Aqui na Alemanha também tem patrimônios imateriais, muitos. Por exemplo, um patrimônio imaterial da comunidade é nada mais do que a produção dos trajes típicos, né? Por exemplo, na região do Schwarzwald. Vocês estão vendo aí uma menina que está com o seu traje típico para o período da confirmação, o período da catequese, né? Depende aí da comunidade se ela é católica. No caso aí, eu creio que são católicos, né? E essa tradição das vestimentas, ela se mantém. Porque vocês vão ver aí na gola da camisa, tudo é feito de forma manual. Tudo é feito ainda como antigamente. A diferença é que, mesmo com o tempo, essa tradição também se atualiza, ela se ajusta. E por isso que se tem que ter parâmetros para cá, né? Eu disponibilizei para vocês aí no nosso material este vídeo que vocês estão vendo, né? Ele mostra uma região do Schwarzwald com a feitura das vestimentas típicas. Mas não só como se preserva, ele mostra o ofício, a forma de fazer o traje de 3 diferentes costureiras, que fazem isso de maneira a manter a tradição na pequena localidade. E essas tradições precisam ser mantidas para quê? Para que a identidade das pessoas desse vilarejo continue vivo, né? É um vídeo bem bacana, ele está em alemão, não tem aí uma tradução em língua portuguesa, mas ele não é difícil de compreender vendo pelo aspecto global, né? Vocês vão ver desde os grupos de dança, também o pessoal fazendo algumas atividades, né? Com os trajes típicos. Aqui a gente está vendo aí o traje típico do Schwarzwald, como ele é feito tradicionalmente e como é que ele se mantém, né? Então, existe toda uma forma de fazer e também existe uma certa, vamos dizer assim, competição entre as costureiras para dizer como é que é a forma mais correta, né? Ah, não, porque tem que ser o bordado desta forma e não daquela. E aí se passa a ter também uma disputa de poderes. É bem interessante pensar nesse patrimônio material, né? E no patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial é o fazer, o patrimônio material é o bem que fica, né? Depois disso, eu também passei para vocês aí mais um vídeo, né? Que é de um outro fazer importante que é ligado à língua, né? A língua também faz parte do patrimônio imaterial. E nessa questão da língua, no Brasil sobrevive o dialeto Hunsrück, né? Assim como o Pommer, né? O Plattdeutsch, o Westfälische, né? Que também é uma variante de Plattdeutsch. E nessa questão da língua se pode verificar que há muitos elementos legais, né? Então, a gente pode verificar um vídeo que eu passei para vocês aí, que é sobre o falar do Hunsrück, né? As diferentes maneiras, né, de conversar, né? Então a gente está indo aí uma imagem de Mondaí, em Santa Catarina. A gente viu antes também no Espírito Santo. O Hunsrück vai ser falado também no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, né, no Paraná, em algumas regiões. Até mesmo o imigrante do imigrante, no caso, aquelas pessoas que saíram do Rio Grande do Sul para ir para o centro do país e vão ir para o oeste catarinense, depois vão indo para o estado do Paraná, depois param no Mato Grosso. Essas pessoas também carregaram essa língua, que é um valor, que é um patrimônio imaterial. Então, esses 3 vídeos que eu mostrei para vocês aí são 3 elementos diferentes. O fazer da panela de barro, o fazer e o usar o traje típico para manter a dança, a tradição, fazer a catequese na igreja como era feito antigamente, nunca é igual porque a gente sempre está se atualizando. Mas é um valor que busca ser transportado de um período para outro. E isso é muito importante. É carregar aquilo que a sociedade acredita ser as suas tradições. Mas para que o Estado avalize, dê o aval, dê o carimbo de que esse é um patrimônio cultural e material que precisa ser cuidado, simplesmente há critérios a serem cumpridos. E esses critérios a gente vai poder discutir bastante daqui a pouco nas nossas lives, né? Vejam também os textos. Há textos sobre o dialeto do Talian, né? Os patrimônios culturais imateriais preservados do Brasil, entre outros mais. Ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.